A partir de agora, você vai ouvir um alerta com o pastor Eduardo Santos sobre o ministério do diaconato. A paz do Senhor, Brasil, a paz do Senhor, irmãos e irmãs de todo o Brasil, de todo o globo. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos, tá difícil. Basta o homem de Deus morrer, Davi Miranda, grande homem de Deus. As pessoas já estão mudando a doutrina lá e outros que iam ser de doutrina já estão corrompendo. Irmão, será que o diácono pode dar ceia? Será que o diácono pode batizar, pode ungir? Nosso irmão Filipe, diácono Filipe da Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos 8, aí lê até o 40 ali, Atos dos Apóstolos 8, lê até o versículo 40. Lá fala que o nosso irmão diácono Filipe estava batizando. Ele batizava lá. Se o diácono Filipe batizava, também dava ceia. O que está acontecendo? As pessoas estão pegando as tradições mundanas, os estudos mundanos, das igrejas mundanas, e trazendo para as igrejas que eram de doutrina e não é mais. Porque se fossem, estava fazendo como o nosso saudoso nos ensinou, como o Espírito de Deus instruiu ele a ensinar. Então vamos mostrar na Bíblia que diácono, diácono Filipe batizando, então ele dá ceia também, se ele batiza, está aprovado na Bíblia. Daqui a pouquinho vai estar a linha aberta para o nosso irmão Gladstone, que vai continuar o ensinamento. A Igreja Pentecostal do Filho de Deus tem por costume, e foi ensinado assim na antiga IPDA, a dar oportunidade ao diaconato para batizar, realizar ceias e ungir também. O que está acontecendo? A pessoa confunde o diácono com o obreiro. O obreiro é uma coisa, diácono é outra. O diácono, ele é auxiliar do pastor. Na falta do pastor ou na ordem do pastor, ele vai fazer a função de um pastor, no sentido que ele é auxiliar do pastor. Então as pessoas estão confundindo. Vamos continuar a doutrina da forma que Deus instruiu o nosso irmão que se foi. Aqui na IPFD, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, continuamos o mesmo ministério da forma que foi nos ensinado. Então, meus irmãos, tá aí, uma observação é que não existe pastora. Pastora, mas lá existe pastora. Mas antigamente não tinha, foi depois que começou a se corromper. Aí veio esse negócio de pastora. Então tá explicada essa questão também. Então o diácono Filipe, tá mostrado na Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos 8, até o versículo 40, que ele estava batizando os irmãos. Se o diácono batizava, o diácono também dava ceia, o diácono também ungia. Então eu quero chamar a atenção para vocês, que essas pessoas que estão distorcendo o evangelho, essa questão de tratar um diácono como se fosse um obreiro, isso veio da igreja mundana, isso veio da igreja corrompida. E se alguém está pregando isso aí, ele está com mentira, ele está com seu desvario, está falando coisa que nem sabe. Então está aprovado na Bíblia, está aprovado pela obra do nosso saudoso que se foi, que a igreja cresceu muito, com o diácono ungindo, o diácono dando ceia. Agora você que é daí, da IPDA, está com essa marmota, ou que você que saiu daí, está com essa loucura, não aceitando ceia do diácono, você é um rebelde. Você não aceita a ceia do diácono, não aceita o batismo, não aceita a unção do diácono. O diácono não é obreiro, não respeita a unção do diácono, que é auxiliar do pastor. Então você está errado. Quantas pessoas me ligaram perguntando sobre isso, dizendo que aí no seu ministério você barrou o diácono, não pegando ceia do diácono, você é um rebelde, você é um bode. É um bode que está distorcendo a doutrina que nós aprendemos. Amém? Tá aí a minha parte. Linha aberta para o nosso irmão Gladstone, que vai continuar esse ensinamento. Então tá desmascarado aí, essa falsa doutrina. Amém? Fique na paz e até mais. Linha aberta, irmão Gladstone. O respaldo bíblico com o diácono Gladstone. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, servos do Senhor, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, seu lar, sua família, hoje e sempre. Amém? Graças a Deus estamos aqui para meditar um pouquinho, uma meditação breve, rápida,
na palavra do Senhor, que vai tratar a questão do diaconato. Também, conforme algumas ponderações foram feitas pelo pastor Eduardo, algumas colocações em relação à visão de muitas pessoas que não reconhecem o diaconato, né, meus irmãos? Veem o diácono apenas como obreiro, alguém que vai estar ali apenas como porteiro, alguma coisa assim. Mas vamos entender na palavra, amém? Que a posição diaconal, o diácono, não é uma posição mochuruca, irmãos, como muitos veem, não é uma posiçãozinha simples, como muitos veem, amém? Vamos lá. Não temos, irmãos, versículos claros assim afirmando que o diácono poderá fazer isso ou aquilo. Nós não temos. Da mesma forma que você não vai achar na Bíblia versículos dizendo que fumar é pecado, não tem. Mas nesse quesito do ato e efeito em fumar, nós podemos encontrar na Bíblia princípios que vai contra essas coisas. Então, da mesma forma se aplica a questão da função do diácono. Nós vamos ter passagens que vai trazer a nós um discernimento a essa questão, se ele poderá exercer o batismo, se ele poderá exercer a aplicação da Santa Ceia, como por exemplo já foi feita a colocação pelo pastor Eduardo. Felipe, ele pregava para o eunuco, amém? E na pregação ali o eunuco veio crer, com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é o Senhor da glória. E ali tendo a oportunidade, ele veio batizar aquele eunuco. Então logo, Felipe, sendo um dos 7 diáconos levantado em Atos dos Apóstolos, aplicando o batismo, por que não a questão da aplicação da Santa Ceia? Porque muitos dizem, o diácono não pode batizar, mas Felipe estava batizando pessoas. Então se ele não pode aplicar a Santa Ceia, então não poderia fazer a aplicação do batismo. Então é uma coisa que podemos observar. Mas vamos fazer uma meditação rápida aqui, irmãos. 1 de Timóteo, capítulo 3, pegue a tua Bíblia aí. 1 de Timóteo, capítulo 3, vamos ler aqui algumas qualificações que Deus exige do pastor. E essas mesmas qualificações que é exigida do pastor é cobrado do diácono. Você já vai entender o porquê. Epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 1 a seguir, olha. Verso 1. Capítulo 3, verso 1. Epístola de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a seguir. O verso 1 fala: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, uma posição ministerial, seja bispo, pastor, presbítero, excelente obra deseja. Então Paulo ele está falando o quê? Que a posição ministerial é algo tremendo, é um dom ministerial maravilhoso, tremendo da parte do Senhor. E aqueles que têm esse almejo, uma coisa maravilhosa está desejando. Agora, não é apenas desejar, tem exigências da parte do Senhor para aqueles que desejam ocupar essa posição ministerial. Amém? Olha só, verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Amém? Observa, apto para ensinar. Aqui está dizendo apto para doutrinar. Vamos lá. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Presta atenção no verso 4, que vai adentrando no verso 5. Observe. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a tua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então o que é que Paulo está falando aqui, irmãos? Presta atenção. Nessas exigências que Deus faz em relação ao pastor, Deus ele vai trazer algo tratando a respeito da família. Amém?
da família, que o pastor deve ter toda a tua família na doutrina. Nós sabemos que não tem família perfeita. Tem vezes que muitas vezes o irmão serve a Deus, a família muitas vezes é ímpia, né? Nesses casos tudo bem, mas aqueles que se afirmam crentes, servos do Senhor, mas o pastor é mão relaxada para com os filhos, né? Não é apto para cuidar da casa de Deus. Mas esse ato e efeito em cuidar da igreja de Deus é o quê? Qual é a função do pastor? Apacentar, cuidar, doutrinar, amém? O rebanho, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui está falando de cuidado com a igreja, cuidar da igreja, ou seja, uma posição de ensinamento, doutrinamento, cuidado, apacentamento. Então essas mesmas exigências que atrela o pastor na função de apacentar é visto na questão do diaconato. Porque o texto pelo contexto vai seguindo, verso 6. Não, neófito, para que não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e laço do diabo. Verso 8, entrando na questão do diácono, hein? Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganâncias, guardando o mistério da fé uma consciência pura. E também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam. Se forem irrepreensíveis, da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Qual é o texto pelo contexto? Da mesma questão do pastor, do cuidado da igreja. Aqui vai aplicar o diaconato, o texto pelo contexto. Os diáconos serem esposos de uma mulher só, governando bem a tua casa. Por que isso? Para quando entrar a questão da aptidão em ensinar, doutrinar, apacentar, né? Tenha cuidado com uma obra à igreja de Deus. Então a posição do diaconato, irmãos, não é uma posição mochuruca. Não é uma posição simplesinha, não. Porque se fosse uma posição qualquer, Deus não ia exigir as mesmas exigências tratando ao pastorado. Nós sabemos que o diácono não é maior do que o pastor, jamais. Mas ele tem posição auxiliar do pastor. Amém? Muitas vezes, na ausência do pastor, ele poderá fazer a aplicação da ceia. Na ausência do pastor, ele poderá, aleluia, batizar. Na ausência do pastor, ele poderá assumir alguma função, alguma situação para se resolver na ausência do pastor. Agora, uma coisa que nós podemos observar e não tem como o diaconato levantar alguém a pastor, aí já não pode, porque ele não é mais do que o pastor. Então, o diácono ele é um auxiliar do pastor, que exerce muitas funções igualáveis ao pastor. Amém? Então, podemos ver que as mesmas qualificações que Deus exige do pastor também é aplicável ao diaconato. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em que há em Cristo Jesus. Então é isso, meus irmãos. Então, texto pelo contexto, vamos ver que as mesmas qualificações dadas ao pastor é exigida do diaconato. Isso tratando da posição ministerial na ação de apacentar, cuidar do rebanho e da igreja de Deus. Então, logo, por esse texto, por algumas colocações que podemos ver na palavra, podemos entender que o diácono ele pode exercer tanto a função batismal, em batizar pessoas, como também a questão, louvado seja o nome do Senhor, a aplicação da Santa Ceia. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, hoje e sempre, para a glória do Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, fique com Deus. Amém, Jesus. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que perseverar na sã doutrina.